Bem-vindos a mais uma entrevista aqui na Norte Litoral TV. Hoje temos um especial sobre São Pedro. Como é que surgiu São Pedro na Póvoa de Varzim? A caminhada até aos dias de hoje. Alguém que há mais de 50 anos está ligado a tudo isto. Armando Marques é o nosso convidado de hoje. Bem-vindo à Norte Litoral TV. Antes de mais, tendo em conta que a Póvoa de Varzim não estava diretamente ligada ao São Pedro, porquê que é o São Pedro que se comemora na Póvoa e não o São João ou o Santo António, por exemplo? Pois, é uma boa pergunta e eu tenho resposta para isso. Ora, vamos lá ver. Antes de 62, quando começaram as festas oficiais do São Pedro, a Póvoa festejava o Santo António. O António Noca era um pescador que não gostava muito de ir ao mar, e se calhar nunca foi, mas era pescador, ou da classe pescatória, melhor dizendo, comemorava o seu homónimo, o santo onomástico, o Santo António, no Lar do Castelo, já com palco e com pessoas a cantar e a dançar em cima do palco. Onde havia um João, havia fogueiras à porta, naturalmente, e o Clube Naval Povoense, que eu me recordo dos meus 5, 6, 7 anos, festejava o São Pedro já de uma forma mais pública, porque havia uma tradição do assalto à sede do Clube Naval, em que uns estavam lá dentro e defendiam-se, os outros estavam cá fora, atacavam, com o quê? Com foguetinhos daqueles que se vendiam no Correio Velho, não sabes o que é, mas enfim, era uma loja que vendia os tric-tracs e as bichinhas de rabiar, aquelas coisas que agora já não há, mas que já não há, felizmente, porque aquilo de vez em quando dava sarilho. E pronto, havia ali uma guerra entre os que estavam dentro e os que estavam fora. Era uma forma de diversão, um bocado original, talvez. Mas, portanto, comemorava-se o São Pedro, comemorava o Santo António e o São João. Naturalmente, o São João ia mais para a Vila do Conde, o Santo António já no Cidral, e o rancho de Cidral deve ser o mais antigo da Póvoa, com certeza, com cerca de 90 anos, para aí. O rancho Póvoa só faz agora 75. Portanto, o Cidral também tinha o seu Santo António, e ainda hoje tem. Este ano já comemorou o Santo António. Agora, a partir de 62. Porquê a partir de 62? Porque em 57 ou 58, não posso precisar, o Major António José da Mota, Presidente da Câmara, pediu-me, uma vez que eu estava já ligado à parte festiva, andava com o rancho Palveiro, para tudo que era festas e romarias, não é? Pediu-me para arranjar uma festa que fosse uma chamada de atenção para o verão na Póvoa, para a Praia da Póvoa, portanto, uma forma de promoção prévia para a Praia da Póvoa. E naturalmente eu disse Santo António, porque a meio do mês de junho era ótimo para promover a Póvoa para o princípio de julho, que era quando começava a época balnear. E ele aceitou inicialmente. Aliás, há uma deliberação que eu já publiquei num jornal local a lembrar esse facto. Aceitou inicialmente, mas depois, aquele espírito de honestidade que todos reconhecemos ao Major Mota, não, Santo António não, porque eu sou António José da Mota, e vão dizer já que eu quero comemorar o meu santo onomástico, portanto, arranja outra. Arranjar outro São João não dá, Vila de Conde e Porto e Braga, estamos rodeados de São João por todos os lados, não dá. Resta São Pedro, mas São Pedro é já no fim do mês, portanto já não é propriamente promocional em termos turísticos. A ideia ficou no ar. E, portanto, não houve, até 62, não houve nenhum passo para concretizar qualquer forma de festividade na Póvoa. Em 62, o Dr. Rogério Viana, na altura, conhecido por professor Viana, um amigo meu, ainda hoje, felizmente vivo, teve com uma comissão de iniciativa e turismo a ideia de comemorar o São Pedro, a sério. Criaram-se verbas, criou-se essa comissão, os bairros, não ainda as associações de bairros, mas comissões ad hoc, ali constituídas por pessoas voluntárias, generosas, que davam o seu contributo gratuitamente, como ainda hoje, fizeram as festas de São Pedro com uma ajuda económica da própria Câmara Municipal. E o que é que fizeram? Fizeram um cortejo do mar. Esse cortejo do mar ficou célebre, como é evidente. Em 62. Em 62. E fizeram outra coisa também, que foi as cenas de vida, o Festival da Canção, junto ao Castelo, de onde saiu As Saudades do Mar, do Dr. Hélio Ramalho. Exatamente. E ainda hoje, de vez em quando, abre emissões ou ali na praia de Banhos. Eu julgo que é As Saudades do Mar. E esse ano, as pessoas da Póvoa, eu próprio,
consideramos que foi a coisa mais bonita que cá se fez. Porquê? Porque em termos etnográficos foi a mais pura que se fez cá. Porque no ano seguinte fez cortejo nacional da gente do mar, desde o Tavira até a Vila Real, até o Portanto, já era um cortejo etnográfico, de certa forma. Um cortejo etnográfico, mas com pouca representatividade. Ou por outra, com muita representatividade, em termos associativos, casas de pescadores de toda a costa, só com a bandeira e com 2 pessoas, e muito pouca etnográfica. Portanto, não valorizaram muito o cortejo em termos etnográficos, mas valorizaram de que maneira? Com representatividade de toda a costa, de todo o litoral português. E estava cá o Presidente da República, Américo Tomás, como é evidente. Logo a chegada do Presidente da República, logo isso foi uma festa. Foi uma festa. A Póvoa recebia toda e qualquer pessoa VIP, as pessoas importantes, recebia-as com pompa e com circunstância e com carinho e com, sei lá, as pétalazinhas e as florzinhas e os papeizinhos e as bandas e o povo e as colchas e as casas enfeitadas, quer dizer, tudo isso era uma festa. A própria chegada do Presidente da República ou de outra pessoa qualquer, voltamos a lembrar, por exemplo, o Brás da Silva, que foi uma vez em representação da Casa dos Pescadores, da Casa dos Poveiros do Rio de Janeiro, teve também uma recepção espetacular, enfim, e outras entidades. A partir daí, entrou na rotina fazer-se as festas de São Pedro oficiais. Portanto, essa comissão foi-se mantendo e foi fazendo coisas. Agora, a Póvoa tem uma característica muito própria. Quem conhece as romarias portuguesas sabe, por exemplo, que a maior romaria, quanto a mim, e julgo que toda a gente considera, a cidade bonita em Viana do Castelo, é sempre igual. Programas, mordomas, não sei o que, o cortejo telegráfico, é sempre igual. O fogo de artifício. É que na Póvoa não se quer sempre igual. Todos os anos tem que aparecer qualquer coisa de novo. É uma característica nossa, dá uma certa dinâmica às festas, muda-se de um ano para o outro e vão-se fazendo coisas curiosas. Por exemplo, eu trouxe até uma cábula, porque foram tantas as coisas que se foram fazendo, que eu tenho que me socorrer. É claro, há um bloco central. O bloco que se repete e tem que se repetir, como é evidente, digamos, a base das festas. É a missa de São Pedro, é a procissão de São Pedro. Na procissão tem havido cambiantes, começou por vir o São Pedro sozinho, depois vieram o São João e Santo António a fazer companhia, depois zangaram-se, houve um ano ou dois em que só veio novamente São Pedro, depois vieram todos os oragos das freguesias, menos Beiris. Santo Olavo de Beiris não veio, mas vieram os outros santos todos, todo o Conselho, também foi muitíssimo interessante, como também vieram num ano os arcos festivos de todas as freguesias e que estiveram expostos no Passeio Alegre, o que também deu um conjunto extraordinário e bonito. A pena, não encontrei nenhuma fotografia para documentar aquele aspecto lindíssimo de todos os arcos, que são multicoloridos e todos muito fantasiados, com vários desenhos, com muita inventiva, e que fizeram do Passeio Alegre realmente uma montra extraordinariamente bonita. Não há fotografias que eu tenha encontrado, se alguém tiver, faça favor de fazer chegar-me, que eu agradeço. Mas depois, os cortejos do mar tiveram depois outras sequências, não propriamente como o primeiro nem o segundo, mas com atividades da gente marítima, com usos e costumes, foi-se inventando, como eu digo, havia sempre qualquer coisa de novo. Há um ano em que se fez, foi logo em 64 ou 65, fez uma coisa extraordinária. Foi fazer o cortejo do mar, em vez de ser representação das cenas da vida polveira, foi levar as cenas da vida polveira para o mar e pôr um estrado em cima da areia na enseada do Porto de Pesca e pôr todos os convidados, as senhoras, os VIPs, tudo aquilo, em cima da areia, mas em cima de um estrado, com uma plateia montada na hora, e então, todas aquelas cenas, ida para o mar, foi mesmo a ida para o mar, o Alarido, foi mesmo o Alarido, o resto foi mesmo, foi mesmo feita mesmo no mar a cheirar à maresia. Foi espetacular, foi das coisas mais bonitas que aqui se fizeram em termos de espetáculos para o grande público. E aquilo encheu de que maneira, aliás, há aí umas imagens que o mostram. Mas arranjaram-se outras coisas. E depois, mais tarde, já estou a ver que houve também um cortejo típico de carroças. Isto já é Ora bem, as carroças têm uma história. A ideia foi minha e paguei bem por isso, porque estava-se em plena guerra dos vermelhos e dos amarelos em Aveiro-Mar. Os jovens não sabem o que se foi, mas os das gerações mais antigas lembram-se da guerra dos vermelhos e dos amarelos em Aveiro-Mar. E eu contactei
as 4 freguesias que tinham carroças, que a gente via vir para o mercado todos os dias. Avermar, Alcoçadora, Estela e Navais. E todos se comprometeram. Eu dei essa ideia. Porque é que eu pretendo? Que as carroças venham engalanadas, com produtos hortícolas, que as moças que vierem dentro e os rapazes que vieram a conduzi-las, que venham com trajes regionais. Quer dizer, fazia-se um cortejo etnográfico em cima das carroças. Exatamente. Que era uma coisa original, era uma coisa diferente e, se calhar, ia ter o interesse do público. Como teve. Anunciou-se que aquela Avenida dos Banhos, por ali abaixo, tinha milhares de pessoas à espera das carroças. O que foi que aconteceu? Vieram umas 60 ou 70 carroças engalanadas. De Navais, da Alcoçadora e da Estela. E depois vieram quase 600. 600 de Avermar, em pelo, sem nada. Carroças e as pessoas em cima deles. O que é que tinha acontecido? Durante a madrugada, alguém se apercebeu que os vermelhos ou os amarelos, não sei quais, um deles estava a preparar umas carroças para vir, e então mobilizado durante a madrugada toda. E tudo o que era carroças, eram todos. Mas foi uma borricada, como foi dito no jornal, com muita graça, porque só se via 600 ou 700 carroças, 600 ou 700 burros a puxá-las, e eu ia à frente com um carrinho que tinha um Austin 850, pequenino, eu ia à frente para abrir enfim, os meios eram estes, era o que havia. Então eu vinha à frente a abrir o concurso. Claro, logo a rapaziada, minha amiga entre aspas, para que disser, o maior burro é o que vai à frente. Pronto, ficou na história. Ficou na história porque se fosse feita como se pretendia, era uma coisa realmente bonita. Nunca mais ninguém tentou, com receio, que aconteça outra vez. Exatamente. Entretanto, há uma das coisas que eu me lembro que começou a surgir nos anos 70, no final, não sei se foi em meados, final dos anos 70, que foi o Festival Folclore, o Folk Varzino. Sim, já lá vamos. Que acabou por trazer à Póvoa pela primeira vez, se não me falha a memória também, a primeira transmissão em direto da cidade da Póvoa pela televisão. Exatamente, já lá vamos. Porque antes disso houve mais alguma coisa então? Com certeza. Como, por exemplo? O xadrez ao vivo. Aqui há 2 ou 3 anos, uma entidade fez na Esplanada. Naturalmente, por falta de memória, disseram que era a primeira vez, não é. Nos anos 70, como dizes, vestimos de uma casa famosa, não é a Anaori, a Casa Anaori de Lisboa, que veste as personagens antigas, tem especializado em aluguer de roupas antigas, mas estava comprometida com uma série que estava a passar na RTP e não pôde fornecer-nos aquilo que nós pretendíamos. Mas arranjou-se uma casa alternativa, aliás indicada pelo próprio Anaori, e alugámos os trajes e arranjámos as pessoas, com cavalos e tudo, e os 2 finalistas do campeonato de xadrez do Porto vieram eles próprios, com ordens dadas através dos microfones, fazer as jogadas na Praça de Touros. Só que o grande público não aderiu muito. Foi, digamos, em termos de público, foi uma desilusão. E foi um investimento muito grande. Enfim, não muito grande, mas já significativo, não é? Foi pena, porque e desistimos da ideia, porque realmente eu sei o que é, as pessoas, xadrez não sei jogar, nem lá vou, mas foi um espetáculo, não era o jogo em si que me interessava, naturalmente. Então, depois chegámos, em 79, chegámos ao... mas espera aí, antes disso ainda, como agora se faz e também muito bem, também tinha o São Pedro para os pequenos. E fizemos que agora se chama São Pedro Pequenado. São Pedro Pequenado, ou São Pedrinho. Eu também fazia São Pedro, já não sei como é que se designava, mas era São Pedro para as crianças. Também. E então, nessa altura, fizemos várias coisas muito interessantes. Lembrei-me que na Praia da Póvoa, quando eu era miúdo, havia muitos papagaios de papel, que depois os chineses começaram a trazer para aí outra vez papagaios já muito sofisticados, mas nós fazíamos com aquelas canas, um bocado de papel celofane. Exatamente, e construía-se o próprio papagaio. Exatamente. E então eu lembrei-me do seguinte, de como participar a compra de materiais e pedir às senhoras professoras da delegação da Póvoa de Varzim que fizessem o favor de pôr as crianças a fazer os seus próprios papagaios para uma manhã de São Pedro. E assim foi. Uma senhora professora Palveira que sabia fazê-los e que ensinou as colegas que estavam interessadas em colaborar, e nós damos umas verbas para comprar a cola e as canas e o papel e mais não sei o quê. E apareceram à volta de 700 ou 800 crianças com papagaios de papel, primeiro ano. Juntámos-los todos junto ao campo de Varzim, num evento.
Na pova, que já seu convento naquele dia não havia vento. Não era que os miúdos, coitados, desiludidos uns, mais espertos outros, começaram a correr e lá conseguiram pôr no ar alguns papagaios. Mas o importante dessas, que depois se repetiu 2 ou 3 anos, já com sucesso, pôr os papagaios todos no ar. Já com as nortadas. Já com as nortadas. Naquele ano foi mesmo uma piada, não é? Quer dizer, o São Pedro castigou, não deu um bocadinho de vento para as crianças se divertirem. Agora, o importante é que nós tínhamos colaborações que foram extraordinariamente gratificantes, porque davam apoio ao turismo quando nós pedíamos alguma coisa, que era a Pampova, que oferecia pão, que era uma associação de padeiros, que julgo que já não há. Era a Agros, que dava o queijo e dava os iogurtes. Era a fábrica de chocolates Imperial, que tinha as bombocas e outras, que eu já não sei como é que chamavam. Era doce. E o João Correia, o João das Farturas, do pavilhão Palveiro das Farturas, que era um homem extraordinário, que nos deu sempre um apoio, já numa outra iniciativa que eu vou falar, que oferecia uma fartura a cada criança. E as crianças eram às centenas. Portanto, era uma colaboração extraordinária. E a Coca-Cola, que montava dois daquelas relotes que traziam e oferecia também Coca-Cola a toda a gente. Pronto, foram iniciativas interessantes, que se mantêm, realmente as crianças são o futuro, como se diz, e é extremamente importante que futuramente haja já um bichinho do São Pedro para não se perder. Como é que do papagaio se passa ao aeromodelismo? Ora bem, precisamente, o papagaios lembra aviões. Exatamente. Né? Então, e houve um professor, como é que ele se chama? O professor Humberto Cruz. Ele está vivo, é meu amigo, que ele disse, se quiser eu faço-lhe uma demonstração de aeromodelos. Eu tenho uma catrefa de amigos que têm aeromodelos e nós podemos fazer uma exibição, é interessante e as crianças gostam. Fomos para o campo de Varzim, aquilo realmente naquela altura era um bocado perigoso, porque quando fazia aquele looping, vinha à cara de alguém, e por isso teve que ser um recinto grande. O Varzim cedeu as instalações, e nós fizemos realmente uma manhã inteira de diversão com a aeromodelismo, e eles deliraram com aquilo. Mas foi só um ano, depois não houve continuidade. O João das Farturas teve deu-nos uma outra colaboração, a mim pessoalmente. Eu tinha já, quando morava no Lar do Castelo, uma antena de televisão que captava a TVE. Já vejo dos anos 60, 70, já vejo a TVE. Estou-me a recordar realmente em sua casa, quando era miúdo, a gente via a televisão espanhola. Televisão espanhola. E a primeira colorida foi já na Espanha. Ora bem, o que é que aconteceu? Eu, em determinada altura, estava a ver um programa da televisão espanhola e vejo um concurso de charlatães. Ora, charlatães são aqueles homens e mulheres que andam pelas feiras a vender a banha da cobra, cura tudo, desde os caldos à queda do cabelo. A malta achava um piadão àquilo tudo. E eu disse, isto era capaz de ter interesse. Agora, como é que eu vou designar um concurso destes? Primeiro tenho que garantir que haja. E então o João, que era feirante, andava com o relote das farturas, andava pelas freguesias, pelas festas todas. Fez uma pesquisa, digamos assim. Chegou à minha vez e disse, Sr. Fulano, eu arranjo-lhe quantos quer? Eu, não mais que 10 a 12. Senão também... Pronto, se quiser até lhe arranjo 20. Não, chega-me 10 a 12. Ele arranjou-me 12. Eu disse, olha, então aqui, estes aqui vêm cá. E entre eles havia até uma senhora que ainda era da banha da cobra. Que ainda vendia as pomadas milagrosas, que era de Vila Nova de Gaia, se não me falha a memória. E fez-se. O que é que aconteceu nesse dia? A emissora nacional, Rádio Clube Português e Rádio Renascença contactaram, porque os jornais publicitavam. Exatamente. Até porque nós também fazíamos o Dia da Informação, em que dávamos previamente o programa das festas a tudo que era comunicação social. Rádios, televisão, era única, durante muito tempo, e principalmente os jornais regionais nacionais. Eu era correspondente do Diário Popular, do Comércio de Porto, portanto tinha um bom relacionamento com todos os jornais e fazíamos realmente uma publicidade intensiva das festas de São Pedro. Tínhamos que combater o São João, que já estava lançado, e o Santo António em Lisboa. Não é? E conseguiu-se. Então, as 3 rádios vieram em direto, durante 1 hora, transmitir o programa dos charlatães. O que é que aconteceu? Repetiu-se no ano seguinte. No regulamento dizia-se que eles tinham X minutos para vender a banha, mas depois não podiam vender nada daquilo que traziam, porque depois já vinham os cobertores e os lençóis, já não era só a banha, já tinha outras coisas que eles vendiam, e já não havia, para além disso já não havia muito mais.
Mas estava no regulamento, depois havia o concurso, havia a classificação, entregavam-se os prémios e eles iam-se embora, não vendiam nada. E correu tudo muito bem. E então foi um sucesso em termos de rádio, porque eles nunca tinham visto aquilo em Portugal. Um concurso de vendedores da Banha da Cobra. Eu chamei-lhe concurso de vendedores da feira, vendedores de feira. No fim daquela história toda, do segundo ano, porque houve um segundo ano e que deu para torto, porque eu estava com a Rancho Palmeira em Saumur, em França, e quem cá ficou não acautelou a parte final do regulamento. Não podem vender. Venderam tudo o que trazia, pá, e aquilo foi um sucesso para eles. Isto se ganhar dinheiro. Só que a Associação Comercial não gostou nada da história, pá, e os comerciantes... E acabou ali a iniciativa. Bateram a fato e feio e acabou. Agora, vem um dos vendedores ter comigo, Sr. Fernando, porquê é que nos chamou vendedores de Banha da Cobra? Vendedores de feira? É pá, por uma questão de educação, não vou... senhor, nós somos charlatães. Exatamente. Agora, como a dizer isso, eu gostava imenso de ter concurso de charlatães. Mas era um termo espanhol, pelo menos usado em Espanha. Eu não me atrevia a chamar charlatães aos homens, mas charlatão é sempre um termo pejorativo. Não vou mas naquele caso não seria. Mas acabou. Então chegámos ao Foco Varzino. Chegámos ao Foco Varzino, mas antes disso, acho que há que falar das majoretes e das fanfarras. Sim, fanfarras e majoretes. Fanfarras e majoretes que antecederam o Foco Varzino. Era mais um desfile para utilizar em todo o potencial aquela nossa Avenida dos Banhos, serve para tudo isto, não é? Exatamente. Qualquer desfile que ali se faça é sempre mais gente e é uma forma de festejar. Pois, vieram 15 associações de bombeiros com as suas fanfarras e majoretes, uns com outros sem, mas fizeram um espetáculo bonito, com um inconveniente, como havia uma tribuna de honra, quando chegava à tribuna começava a exibir-se e cortava aquele uma parte para a frente, outra parte para trás. Exatamente aquilo que estava cortava o cortejo, era sempre difícil, mas isso acontecia com quase todos. Ainda houve uma outra coisa, que foi o Festinatel. O Festinatel foi uma iniciativa do Inatel, que convidou o Rancho Palmeira para ir a Lisboa, num festival com 18 países de todo o mundo, desde a Bolívia, que é tudo. Exatamente. Até russos. E que depois se ofereceu para deslocar alguns escolhidos por nós a cada uma das nossas terras, desde que lhes dessemos alimentação. E foi isso que nós fizemos. E, portanto, trouxemos cá grupos da Bulgária, da França, da Checoslováquia, dos Açores, é português, claro, e o Rancho Palmeira. Exatamente. Claro. Isto para dizer que o São Pedro tinha sempre algum bocadinho de folclore, tinha sempre 3, 4 grupos em festivais, pequenos festivais de folclore. Como eu fui presidente da Assembleia Geral da Federação Folclore Portuguesa e fundador, eu, representante do Rancho Palmeira, naturalmente, fiquei muito relacionado com todos os grupos desde o Minhão ao Algarve, que vinham àquelas reuniões todas de formação, uma em Gaia, outra em Matosinhos, outra em Vila do Conde, e foi em Vila do Conde que nasceu a Federação de Folclore Português, que era a Federação Portuguesa de Folclore, e disse, não, isto cheira a futebol. A Federação de Folclore Português, e ficou crismado. Portanto, eu tinha, digamos, um bom relacionamento com os dirigentes de praticamente todo o... E lembrei-me, eles mandaram um convite a perguntar se estavam disponíveis para ir fazer um grande festival lá desde o Minhão ao Algarve. E limitei, e agora aqui entra o Jacinto Sá, que era do Rancho Palmeira, e começou a dar apoio, já com o pai dele era meu colega de trabalho, no posto de turismo, começou então o Jacinto Sá, ligado ao rancho, a colaborar connosco. E conseguimos fazer 22 grupos, e depois apareceu mais o de Rates, que nasceu para vir ao festival, e ele disse, já está limitado, mas vamos pôr mais um, 23 grupos, em 79. E assim surgiu o Foco Varzino. Mil pessoas. Era o Foco Varzino. Porque é o Foco Varzino, folclore varzino do Campo de Londres. Exatamente. Inspirou-me, é Foco Varzino, com o foco capa. Exato, que é mais internacional. É muito mais internacional. Mas foi nacional, não houve nenhum grupo estrangeiro. Ora bem, 1000 pessoas a desfilar. 8 minutos por cada grupo. Mas massacrei os dirigentes com instruções prévias. Tem que ser assim, não pode ultrapassar não sei o quê, olha que depois não sei quantos, e depois inventámos, já não sei se fui eu, se foi alguém que deu a ideia, mas a verdade é que pusemos um sistema de semáforos, é que está o verde durante 7 minutos, no último minuto aparece o amarelo, e quem não sair apanha o vermelho e fica sem som. Só uma vez
É que uma vez, isso. na 5ª edição, é que tivemos que cortar o som a um grupo do Algarve. Alt, o grupo folclore Alt, Algarve. O único que não cumpriu. E então Alt e para o baile. Alt, nunca mais fez Alt e foi outro. Agora, Rui, pôr 1000 pessoas a desfilar às 4 da tarde. Cumprir 1000 pessoas a exibir-se à noite 8 minutos, porque é 8 minutos. Por uma razão muito simples. Nós, Rancho Palveiro, tínhamos estado na Suíça, em Friburgo, na Suíça. E quando lá chegámos também era um festival com 18 países, todo o mundo. E então disseram, Sr. Fulano, o seu grupo tem 8 minutos. Epá, era a primeira vez que nos falavam em 8 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 8 minutos. É, por são 18 países, não sei o quê, com intervalo e tal. Aquilo foi um espetáculo monstruoso, pá. E nós ficamos aflitos. Mas aquele que os assim, então, pá, e agora como é que vai ser? E os assim dizem, não, 2 cantigas de roda dá 6 minutos. E depois a pobeirinha tanto dá 2, como 3, como 4, como 5. Completa-se. E assim foi. Entra no palco dois viras, duas viras, já não sei o que é que dançaram. E depois só a pobeirinha que dá para andar à roda. E eu, cronometragem nos bastidores, com a sinalética combinada. E quando chega aos 7 minutos e pico, eu... E ele dá uma voltinha e começa tudo a dizer adeus, sai para ali. No fim, um sujeito da organização veio dizer, Sr. Fulano, você tem um relógio suíço? Tenho, sim senhor, é um homem. Era verdade. Fomos os únicos que cumprimos. Fomos convidados depois para vários outros festivais. E então digamos que essa forma funcionou ali. E continuou. E todos cumpriram. Alguém nos disse, e Ju até que se escreveu num jornal local, conseguiram, sim senhor, mas não conseguem mais nenhuma vez, é difícil. Foram mais 4 edições, foram 5 ao todo. Exatamente. Foram 5 ao todo. 79, 81, 83, 85 e 87. E 87 porquê? E foi o último, porque eu então já estava aposentado quando fiz São Pedro. Eu aposentei-me em 11 de junho, mas na fiz São Pedro toda 5 ou 6 de julho. E é aí que aparece a primeira transmissão também? E a primeira não, lembras bem. A primeira transmissão foi no primeiro folclorezinho. Exato. Sim, mas é com o folclorezinho que se faz a primeira transmissão em direto da Póvoa. Sim, faço a transmissão em direto do cortejo. Exatamente. E depois faço um programa de hora e meia. E depois à noite outro programa de hora e meia que depois cortaram. Fizeram-se diretos, mas depois cortaram. E o que é que aconteceu? Era um programa para encher chouriços, como se diz na gíria, para encher chouriços, na RTP Internacional. Sempre que não tinham filmes ou que já estavam muito vistos, metiam um folclorezinho. Aquilo foi visto umas 7 ou 8 vezes o cortejo e outros 7 ou 8 vezes o festival, que eram 14 programas que rolavam na RTP Internacional. Foi extraordinário para os portugueses que estavam lá fora. Não é? E da promoção da própria cidade. Depois nunca mais vieram, claro, como é evidente, para aquilo era mais ou menos repetido. Trouxemos cá o que havia de melhor. Ora, em 5 edições a 20 e tal, são 100 e tantos grupos. Eu creio que na altura foi feito ali junto ao casino, o ano da Foi transmissão. sempre feito em frente ao casino. Exatamente. Foi sempre feito em frente ao casino. Era um festival realmente espetacular. O locutor de serviço era o célebre Fernando Rocha da Rádio Renascença, não tem nada a ver com, parece que tem o mesmo nome. Era o Fernando Rocha, que era um profissional extraordinário. E que tinha o... Curiosamente cantou na Póvoa, na Gala da Canção Exatamente, Povoana. Fazia parte de um coro de 6 vozes, que era O Meu Sangue Tem Sal do Mar. Ora aí está, era essa canção. Era. O Fernando Rocha foi um grande amigo, era rapaz da Renascença. Eu tinha um bom relacionamento com a comunicação social. Porque havia várias coisas que aconteciam no turismo e que eles vinham... Aliás, eu lembro perfeitamente ter estado, isto aqui para quem nos está a ver também, e vai vendo a RTP Internacional, e principalmente para os que estão lá fora. Sim, sim. A RTP tem um programa que eu acho fantástico, que é o Conta-me Como Foi. E há uma das coisas que eu me lembro de ter visto de repente é imagens da Póvoa e exatamente o Armando Marques. O Armando Marques lá estava com a sua aparência de ainda hoje, o que é fantástico como é que consegue manter a sua aparência dos seus 20 e 30 anos, sempre fantástico. E lá aparece então no Conta Como Foi exatamente o Armando Marques. Portanto, uma figura sempre ligada à Póvoa de Varzim e à promoção da nossa cidade turisticamente. Sim. Portanto, posso dizer que tive vários convites e um deles estou bem arrependido, se calhar, de não ter aceito. Fui convidado, o que era raríssimo, para a inspeção de jogos. Eu estaria numa situação económica bem melhor que aquela que estou. Exatamente. E que não quis porque tinha que ir para Figueira da Foz, para Estoril, para o Algarve, para a Ilha da Madeira. Não, eu não saio da Póvoa. E tirar o Armando Marques da Póvoa de Varzim. Tive uma outra para ir também para uma empresa, grande empresa de Águeda,
com quem eu já tinha colaborado, também recusei, para ficar na Póvoa. Pronto, mas isso são histórias que já passaram, agora a gente quando chega aos nossos 81 anos de idade... Ninguém diria, é o que eu digo. Ninguém diria, mas digo, eu não tenho vergonha nenhuma. 81 anos estão bem vividos, estou muito... Não me sinto realizado porque queria fazer muito mais. Tive falhanços. Como toda a gente. Tive falhanços. Olha, vou-te contar um que agora é o grande sucesso da Póvoa. Tentei montes de vezes, junto dos empresários de cafés, para fazer esplanadas. Estava na Póvoa, não sei o quê. Aumentei aqueles painéis, tinham aparecido os acrílicos, já nem era ver. Apareceram os acrílicos, há 20 anos, eu já estou aposentado há 23 anos. O tempo passa. Então, já foi para aí há 30. E o homem apanham aqueles acrílicos e tal, não sei o quê. Não, na Póvoa, não. Esplanadas. E agora qualquer esquina, qualquer café tem uma esplanadazinha. Foi um falhanço ou não foi um falhanço? É verdade. O outro falhanço, também não me perdoou. Não há nenhum restaurante de onde se veja o mar, visto do alto. Estava aquilo enseada quando abriu. E era de uns amigos. Bons amigos. Quantas vezes lhes dizem, estão ligados ao turismo. Homem, põe aquele terraço que vocês têm lá em cima virado para o mar, façam ali uma esplanada, façam ali um restaurante no primeiro piso virado para o mar. Não, estava tudo virado para o Passeio Alegre e tinham uns janelozinhos virados para o mar. Agora, houve um inteligente que fez aquilo que eu sempre sonhei. Exatamente. Era ter as grandes varandas viradas para o mar e para o Passeio Alegre não interessa, o Passeio Alegre é terra, é jardim. Não. Era um visionário. Não, eu não tenho nenhum curso superior de turismo, que não havia curso superior de turismo no ano em que eu servi de turismo, que foi em 66, a partir de 66. Porque antes estive na Câmara de Vila do Conde, é comer cabrito no São João. Agora parece que estava democratizado e já se come só sardinha. Mas eu sou do tempo, nos anos 64, 65, 66, é às 2 da manhã, para ver o fogo de artifício, íamos para um restaurante ali junto ao Rio Ave, comer cabrito, a Câmara toda e eu como chefe, e mais os outros colegas meus chefes de departamentos. Era cabrito, agora por vezes viram tudo passadinho. Passadinho também mais barato. Não sei se também não sei, também sei. Hoje em dia é tudo caro. Armando Marques, e como é que vê a evolução do São Pedro? São Pedro 2010. Há muita controvérsia a nível dos jovens que põem as músicas de discoteca, o hip-hop, a tocar, deixa de haver a canção, as músicas poveiras, mas é uma evolução normal das coisas. O espírito de São Pedro ainda existe? Eu não sou fundamentalista. Eu acho que mais vale tê-los a festejar São Pedro da maneira que eles gostam do que não os proibir. Claro que pode haver alguns exageros em termos de sons, porque esses rapazes parece que ouvem mal. Não sei, só isso. O que me desagrada é realmente os decibéis a mais. Agora, a forma como eles se divertem, porque já nos bons velhos tempos há uma outra coisa. Este rapaz, Álvaro Costa, que agora faz um programa sobre futebol... Sim, que é aqui de Vila do Conde. Exatamente, morava nas Caxinas. Ele fez 2 anos seguidos, diretamente para a emissora nacional com quem ele colaborava, era funcionário, a noitada a São Pedro, com entrevistas de rua e com as ruas a passar e mais não sei o quê. Também tínhamos as transmissões diretas na emissora nacional, já a rádio, como é, Antena 1, já a Antena 1, a transmitir, e tínhamos os estúdios na escola da Largo António Nobre. Exatamente. A escola da Lapa. Aliás, eu orgulho de ter precisamente trabalhado, entre aspas, em transmissão e colaborado com a Renascença na altura. Sim. E com o Zé Candeias. Na altura faziam exatamente a transmissão em direto e lembro-me que houve um ano em que eu fui convidado para fazer. Exatamente. E eles também comiam sardinha por tudo que era sítio, eram convidados, eles que vinham com o microfone. Exatamente. E realmente também se fez isso. Agora, também o São Pedro tem tido várias fases. Por exemplo, quando as ruas começaram a ir, a Praça de Touros foi um grande espetáculo. A Praça de Touros levava à volta de 6 mil pessoas. Exatamente. Foi um grande espetáculo. E, entretanto, tivemos a ideia infeliz de cada entrada era um voto. O que é que aconteceu? Compraram as entradas, mas não havia pessoas lá dentro. Era só para votar. Agora aquilo deu buraco, não é? Não, para a Praça teve sempre cheio. Mas deu buraco, quer dizer, vendendo-se para aí 10 mil bilhetes, 10 mil votos, mas 6 mil entradas, como é natural, não cabia mais. E é salutar ver a forma como a maior parte delas. É claro que há alguns excessos sempre, há pessoas que este ano pediram uma rivalidade saudável. Exatamente, eu acho que é importante. Estamos a festejar, não estamos a guerrear, estamos a festejar. Eu costumo fazer a reportagem precisamente no centro do relevado e é uma sensação incrível estar a olhar para aquele estádio e ver realmente as pessoas todas a apoiar os seus bairros
e ao fim e ao cabo a apoiar a Póvoa e a dar nome à Póvoa, porque isso é que é o mais importante. Claro, isso é a rivalidade entre eles que seja bem doseadinha, para não ser excessiva. Ora, está. E é isso o apelo que se faz a todas as comissões. Agora já há muito relacionamento entre as próprias comissões, porque agora, repare, eu falei no princípio numa coisa que era importante. As comissões das bairros eram ad hoc, acabava o São Pedro, acabava as comissões. Agora não, são as associações. Têm virtudes. Mas nos primeiros tempos, se calhar, teve algumas como é que é dizer, não quero ser muito agressivo. Quero eu dizer que os dinheiros, se calhar, não se gastavam todos no São Pedro, mas sobravam para as outras modalidades que, coitadinhas, estavam sempre estavam sempre a tenir. Mas hoje em dia não, isso acontece, eles até gastam. Um outro problema também era com a matriz. A matriz, na altura, chega à minha beira e disse: fulano, não há direito, porque apareceram o Regufe, depois apareceu o Nova Sintra e depois apareceu o Belém. Todas da matriz. E quando os da matriz iam pedir para a matriz, nós já damos para Belém, já damos para o Nova Sintra, já damos para o Regufe. E pá, vocês têm razão. E, por minha iniciativa, nunca se apoiou, em termos idênticos, os três bairros exteriores. Passaram a levar metade. Agora, o curioso é que eu estive no outro dia no Arquivo Municipal a lembrar estas coisas e apareceram lá uns documentos do arquivo, que eu já nem me lembrava, com a minha letra e feita à máquina por mim e assinado por mim, a proposta de distribuição das verbas. Cada rancho para as iluminações recebia 8 contos. 8 contos? Já nos anos 80. 8 contos. Opa, achei e hoje em dia, realmente, fazendo um documento que me fez recordar os dinheiros curtos com que é a proposta de dinheiro. Desculpa, isto nunca mais acaba. Pois não. O Coronel Martins da Costa, entre na altura, depois do primeiro foco barzino, zancou forte e feio, porque tinha gasto mais de 1000 contos para fazer o foco barzino. Eu era muito amigo do Coronel Martins da Costa e das irmãs, da doutora Maria Glória, que é a grande colaboradora, e a Ana Maria, de tudo que se fazia no turismo em termos etnográficos. E eu fiquei assim um bocado abespinhado que ele bateu forte e feio. Não há direito, gastar-se no foco barzino. E eu, então, tive o cuidado de fazer o apanhado. Bom, as pessoas da Póvoa não sabem, mas vinham os grupos folclóricos do Algarve, do Alentejo e do Ribatejo de borla. Alguns nem o autocarro cobravam. Outros cobravam 5 contos para o homem da tocata, que era o único que ganhava dinheiro, que é o do acordeão. E o quartel dava as 900 refeições. 3 turnos a 300 pessoas por turno, e em hora e meia punha 900 pessoas a fazer o jantar. Porque entre um fim numa coisa e o começo da outra não havia grande tempo. Exatamente. Nós tínhamos delegados junto de cada um dos grupos, aqui era uma organização a sério. E realmente a unidade, o quartel, o nosso quartel, foi o único que nos possibilitou fazer aquilo, senão não havia hipótese. E nós tínhamos gasto no foco barzino, no primeiro foco barzino, que até foi o mais caro, porque depois o prestígio ainda tornou mais barato. Eles pediam, metiam cunhas para virem, e nós dizíamos, não, vamos esperar vier, e nunca repetimos, a não ser na última, que foi a seleção dos melhores que passaram. Na última, de 87, nos 50 anos do Rancho Palmeiro, recebeu a medalha de prata de reconhecimento de Palmeiro, que eu já nem me lembrava, no meio daquela folia toda, passou-me, só agora que recordei, e foi o encerramento de um ano de comemorações dos 50 anos do Rancho Palmeiro. E a propósito, para o ano, o Rancho Palmeiro faz 75 anos. Espero bem que a Câmara não se esqueça de dar a medalha de ouro. Exatamente. Eles bem merecem, aquele rapaz bem merece. E pronto, como vês, quer dizer, umas histórias trazem outras. E já há muito que ainda ficaria por contar sobre São Pedro da Póvoa de Varzim, porque conversar com o Armando Marques é realmente fascinante. Vamos ter, com certeza, outras oportunidades de voltar à conversa. Foi o nosso convidado muito especial em 2 programas fantásticos, Armando Marques, em entrevista aqui na Norte Litoral TV. Muito obrigado e bom São Pedro.